Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal de Estudos Culturais do professor Castro Oliveira. Hoje vamos falar sobre a teoria da ação, segundo os estudos culturais. Ora, a teoria da ação é um campo importante nos estudos sociais e culturais, focando na maneira como os indivíduos e grupos agem e interagem dentro de uma sociedade. Então, a teoria da ação busca entender os processos pelos quais as pessoas atribuem significado às suas ações e como essas ações são influenciadas por contextos sociais e como as estruturas sociais, culturais e históricas moldam essas ações. Ou seja, isto é tudo muito interessante, a teoria da ação. Nos estudos culturais, a teoria da ação conecta-se principalmente com a análise dos significados, identidades e práticas culturais que emergem das ações dos indivíduos e grupos. A seguir, vamos descrever algumas das abordagens principais da teoria da ação dentro dos estudos culturais. Então temos a ação social e significado. A teoria da ação social é fundamental na obra de Max Weber. Ele destaca que a ação humana deve ser entendida em relação ao significado que os indivíduos atribuem a ela. Para Weber, a ação social é qualquer ação na qual o agente atribui um significado subjetivo, o que implica que as ações podem ser compreendidas melhor se se levar em consideração os valores, crenças e interesses das pessoas envolvidas. Nos estudos culturais, essa perspectiva ajuda a analisar como as práticas culturais como a moda, a música, o comportamento político são interpretadas e vivenciadas pelos indivíduos em diferentes contextos sociais. É muito interessante a forma como os estudos culturais vê o que é a ação social, porque as práticas culturais podem ser interpretadas e estudadas em relação a cada indivíduo, em diferentes contextos históricos e sociais. Já na teoria da ação comunicativa, segundo o filósofo Habermas, Jürgen Habermas, um filósofo e sociólogo alemão, propôs a ação comunicativa como uma forma de ação social baseada no diálogo racional e na busca de entendimento mútuo. Nos estudos culturais, a ação comunicativa é aplicada para entender como os indivíduos e os grupos se comunicam e negociam significados culturais no ambiente social. Essa abordagem é útil para examinar como os significados culturais são construídos através de interações sociais e como o poder e a dominação podem ser negociados ou contestados nas esferas políticas públicas. Aqui fala-se na esfera da ação comunicativa do Habermas, onde a esfera pública normalmente é palco de ações de poder ou de resistência ao poder e de negociação até haver um consenso. Também os estudos culturais estuda a teoria da ação e cultura popular. Para os estudos culturais, a teoria da ação pode ser usada para compreender como a cultura popular é tanto um reflexo quanto uma forma de ação. Por exemplo, a maneira como as pessoas consomem e interpretam as músicas, os filmes, os desportos e outras formas de mídia pode ser vista como um tipo de ação cultural. Os indivíduos não são simplesmente receptores passivos dessas culturas, mas agentes ativos, agentes ativos que atribuem significados e podem transformar essas formas culturais através da sua interpretação e apropriação. O filósofo e sociólogo Stuart Hall falava muito da ação ativa e imaginativa, criativa que as pessoas têm ao receber músicas, filmes, televisão, desportos, etc. Há sempre uma ação criativa e não uma ação puramente passiva. Na teoria da ação, também é importante ao estudar os movimentos culturais, como o ativismo político, movimentos sociais, ou a forma como as subculturas emergem e desafiam as normas dominantes. Nesses casos, as ações coletivas podem ser vistas como uma resposta cultural a condições sociais ou políticas, sendo influenciadas por fatores económicos, políticos e históricos, mas também pela agência dos indivíduos que se envolvem nesses movimentos. E temos também a ação estrutural e cultural. A teoria da ação também se conecta com as estruturas sociais que moldam as ações culturais. No contexto de estudos culturais, as estruturas de classe, género, raça e outras divisões sociais podem influenciar as ações e práticas culturais. A relação entre estruturas e agências é um tema central, enquanto as estruturas sociais fornecem os limites e as condições entre os quais as ações culturais podem ocorrer. A agência humana, ou seja, a livre iniciativa humana, permite a contestação e a modificação dessas estruturas. Por exemplo, na análise de uma cultura popular, como o hip-hop ou o punk, pode-se observar como as práticas culturais dessas subculturas
não apenas refletem as condições sociais, mas também agem para subverter ou transformar essas condições. Lembramos, por exemplo, dos videoclipes dos Sex Pistols, por exemplo, que era subverter toda a burguesia, todo o contexto do God Save the Queen, elitista da monarquia inglesa. Conclusão, temos então que a teoria da ação nos estudos culturais oferece uma tentativa poderosa para examinar como os indivíduos e grupos moldam ou são moldados pela cultura. Ela destaca que as ações culturais não são apenas passivas ou reflexivas, como dizia Stuart Hall, mas ativas, negociais, frequentemente contestatórias. Esta teoria nos permite entender melhor como as práticas culturais, as identidades e os significados são construídos, transformados e resistem a estruturas dominantes, como essas dinâmicas estão profundamente realizadas nas interações sociais e no contexto histórico. Ou seja, no fundo, existe aqui na teoria da ação conceitos de poder e de resistência, de hegemonia e de subcultura, ou seja, de ação-reação, que é uma constante na dialética histórica, onde na luta de supremacia pelo poder, ou seja, da ideia dominante, das ideias dominantes, das ações culturais e práticas culturais que tentem dominar ou então resistir e serem dominadas, ao serem dominadas por outras mais fortes, hegemónicas, num certo contexto histórico, temporal, social. Obrigado. Este foi mais um conceito que delineamos aqui nos cantinhos de estudos culturais com o professor Castro Oliveira. Desta feita falamos sobre a teoria da ação. Vamos falar mais sobre outros temas aqui noutros vídeos. Um abraço.